Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Estamos na unidade 3, Espaço Rural Brasileiro. 2, Produção do Espaço Rural. Página 220, Produção Rural. Quando eu falo da produção rural, tá? Eu tô falando do trabalho do campo, tá? Do homem que trabalha no campo. Vocês sabem que tudo que nós comemos vem da onde? Vem do campo, tá? Quando a mamãe vai na feira, aí perto do colégio, toda terça-feira, né? Toda aquela matéria-prima advém da onde? Da produção rural. E isso é o quê? A gente caracteriza como setor primário da economia, tá? O que é o setor primário? Ele está ligado o quê? À produção rural, tá? Que é o alface, o tomate, tá? A batata, tá? Tudo é setor primário, tá? A laranja, a maçã, a banana, tá bom? Tudo ele está inserido na produção rural do espaço. Então, tudo que é produzido, tá? No espaço rural, nós chamamos de setor primário da economia, que é como está falando aqui, vamos marcar. Está falando da agricultura, tá? Que é o plantio de leguminosas, hortaliças, né? Fruta, a pecuária, que é o cultivo de gado bovino, né? Caprino, suíno. E o extrativismo, quando a gente fala do babaçu, da carnaúba, do látex, tá bom? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. Vamos marcar também o segundo parágrafo, quando fala da produção do espaço rural brasileiro é regulada conforme a necessidade do mercado, tanto interno quanto externo. Nós moramos, tá, na zona urbana, mas no nosso território brasileiro, nós também temos a nossa zona rural. Então, todos os alimentos que vão para a feira advêm da produção rural, tá? Do setor primário da economia, tá bom? É importante. Quando fala das duas grandes áreas classificadas como modernas, a gente tem a região sul, a gente tem a região sudeste e o centro-oeste, até por conta do quê? Da nova capital, tá bom? Então, vamos, tá? Quando fala da classificada como moderna, eu tô falando desse tipo de agricultura aqui, ó, que ela é mecanizada, tá? Ela é mecanizada. É a colheita de soja, Mato Grosso, ok? Que fica no centro-oeste, tá bom? Aqui tá mostrando, né, a foto de uma criação de gado bovino, tá na seca, né, Nordeste, coitado, né? Tá magrinho. Vamos para a produção agrícola. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala que a produção agrícola é de grande importância para a economia do Brasil, né? Por causa do quê? Né? Porque a atividade agrícola é importante, né? Por conta tudo que nós comemos vem da onde? Da agricultura, tá? Então, dá para comer esse boizinho aqui, tadinho? Tá magrinho, né? Então, a gente tem que ter um solo bom, a gente tem que ter água, tá vendo? A gente tem que ter, né, a chuva, a gente tem que ter todo um fator climático para que o rebanho, ele fique o quê? Não só o rebanho, quanto também a colheita, ela fique apropriada. Então, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala: alguns fatores são fundamentais para que o Brasil se destaque na produção agrícola, como clima favorável, disponibilidade de água, né, solo, chuva, rios, a forma de relevos, tá? Isso tudo são fatores, tá, que são fundamentais para a nossa agricultura. Se a gente não tem um clima bom, dá para eu plantar soja aqui? Não, porque o verão é devastador, tá? Por isso que se chama aqui no Nordeste de Caatinga, Mata Branca, tá vendo? Com
com o calor, ela vai ficando amarronzada, depois esse marrom vai ficando bem clarinho, até não ficar com nada. Então, para eu ter uma produção agrícola, eu preciso ter um clima favorável, água, solo, chuva, rios, a forma de relevo, né? Bom, para que eu possa o quê? Que eu possa cultivar a minha produção agrícola. Página 221, os principais produtores, né, produtos agrícolas, né, do nosso país. Então, a gente tem a cana-de-açúcar em São Paulo, eu tenho a soja em Mato Grosso, eu tenho o milho também em Mato Grosso, a mandioca, que é o aipim, no Pará, a laranja, São Paulo, tá? O arroz com casca do Rio Grande do Sul, banana. Esses alimentos aqui, ó, advêm de todos esses estados aqui, ó, do Brasil, tá? Então, não só esses produtos primários ficam, só que não, o Brasil também exporta para outros países. E ele exporta com o quê? Com commodities, que é um termo utilizado para transações comerciais de produtos in natura, né, que é aquele produto de matéria-prima que estraga, com baixo grau de industrialização. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo embaixo, quando fala, apesar da sua significativa diversificação, a produção agrícola está concentrada em commodities, que é um termo utilizado para transação comerciais para produtos in natura, ou seja, a matéria-prima, tá? Principalmente soja, milho, para a produção de óleo, tá? O in natura são alimentos que podem o quê? Que tem baixo grau de quê? De industrialização, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo e o último quando diz a produção abastece o mercado interno, aqui, né? O interno, as agroindústrias também para o mercado externo. Como eu falei para vocês, todas essas matérias-primas, ele abastece o nosso Brasil, como também o mercado externo em commodities, tá bom? Vamos marcar o último parágrafo também. Página 222, vamos marcar que em relação à agricultura há uma desigualdade de produção entre as regiões brasileiras, né? Por quê? Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ocorre o predomínio de propriedades, né, que utilizam recursos financeiros, ou seja, a gente tem a mecanização, tá? É caracterizada pela mecanização, ou seja, tá? Nós temos o quê? Nós temos, tá? Um maquinário, a máquina colhe, a máquina ara, a máquina planta. Já nas regiões Norte e Nordeste, predomina a agricultura familiar, ou seja, o que é agricultura familiar? A pessoa, a família planta para ele comer. Então, há uma desigualdade entre as regiões brasileiras. Enquanto na Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nós temos a plantation, né? Que é agricultura para a exportação e utilizamos o maquinário. Na região Norte e Nordeste, nós temos a policultura, que é o cultivo de vários alimentos, e a agricultura é familiar, ou seja, é aquele alimento para o mercado interno, ou seja, voltado para a própria família. O que sobra, eles fazem troca, tá? Eles trocam ou vendem ali numa feirinha para consumo próprio. Então, é importante a gente saber que na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a gente tem a mecanização, ou seja, a gente tem a plantation, que é o plantio de um só alimento. Já na Nordeste e Sudeste, eu tenho a policultura, que é a agricultura familiar, ok? Bom, vão ler na página 222, tá? O zoneamento agrícola é importante a gente, depois vocês leem
com calma isso, tá? Página 223, produção da pecuária, né? O gado bovino é boi, suíno é porco, ovino, ovelha, caprino, bode, cabra, a ave, né, que é a galinha, entre outros, tá? Aí a gente tem a carne e o leite do gado, né, bovino. A gente tem o couro, né? A gente tem também do bovino, a lã do ovino, a força, né, do caprino, o trabalho do meio de transporte. Vamos marcar o primeiro parágrafo. E vamos marcar o terceiro parágrafo, né, dos recursos naturais que o Brasil apresenta. Então, olha só o tipo de rebanho que o Brasil oferece, tá? A gente tem galos, frangos, entre outros, né, galinhas. É importante saber que o Brasil é um dos países que mais exporta frango, principalmente para os países da Ásia, no Oriente Médio. Ali, Iêmen, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Brasil exporta, tá? Essa matéria-prima aqui, tá? Para outros países, tá? E nós temos aqui, ó, a produção, né, de gado bovino, aqui, ó, ovino, que são as ovelhas, ó, as aves e os equinos, que são os cavalos, tá? O Brasil é um dos maiores produtores, tá, de rebanhos, tá, do Brasil. Página 224, vamos marcar o primeiro parágrafo que diz que a criação de gado bovino está presente em todas as regiões brasileiras, mas no centro-oeste que se destaca, tá? Mato Grosso. Mas por quê? Eu já falei, até 1950, antes da capital, a região centro-oeste era conhecida como Curral do Brasil. Era ali no centro-oeste que se tinha criação de gados bovinos. Mas com a vinda da capital nos anos de 1950 e inauguração em 60, tá? Ela deixou de ser caracterizada pelo Curral do Brasil, mas continua, tá, com a criação de gado bovino, em especial Mato Grosso, tá? Em especial Mato Grosso, tá? Goiás, Mato Grosso do Sul também, tá bom? Então, vamos marcar o primeiro parágrafo. E a região sul também é um principal produtora de porcos, tá? Suínos. Vamos marcar o segundo parágrafo, tá bom? Para casa, vai ler a página 224, desenvolver para aplicar, que termina aqui na página 225 e vai responder para casa, 224, 225. Página 226, produção extrativista. Então, o que é o extrativismo? Bom, o extrativismo é a retirada, tá, da produção animal, vegetal e mineral, tá? Animal, o boi, né? O porco, a ave. Vegetal, a borracha, tá? O látex, né? A carnaúba, o babaçu, tá? E mineral, ouro, sal, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando diz que o extrativismo vegetal quanto animal e mineral é outra atividade do setor primário. Lembrando, o setor primário está ligado à produção da natureza, matéria-prima. O primeiro extrativismo no Brasil foi o pau-brasil, né? O nome do nosso país é Brasil por conta dessa árvore, tá? Pau-brasil, que tinha um pigmento avermelhado, utilizado para tingir, tá?
Foi nosso primeiro extrativismo. Na foto abaixo está mostrando o extrativismo no Brasil. Observe que os maiores extrativismos estão o quê? No litoral. Em especial aqui na região o quê? Nordeste do Brasil. Por quê? Porque até foi tudo aqui que começou. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Lembram? Então, observe que aqui, ó, nas outras partes, não tem tanto quanto o litoral. Então, vamos marcar embaixo da foto o primeiro parágrafo, quando diz que a extração de madeira continua sendo o principal produto destinado, principalmente à construção civil e também da produção do papel, da celulose, tá? Além da árvore fazer mobiliário, também serve para a produção da celulose, tá bom? É importante a gente saber disso. Vamos marcar o último parágrafo quando fala dos principais produtos oriundos do extrativismo vegetal, tá? A gente tem a castanha de caju, a castanha do Pará, o pinhão, pequi, mangaba, palmito, são produtos, tá? A erva mate, são produtos, tá? Oriundo do extrativismo vegetal. Página 227, vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala na fabricação da borracha, o látex, né? O látex é retirado muito na região norte do Brasil, tá? A árvore é a seringueira, tá? A gente tem o látex, vamos marcar. Vamos marcar o segundo parágrafo também, quando fala que o látex comestível é extraído de uma árvore de fabricação de chiclete, né? O chiclete também advém do látex, tá? Que o nome é balata, tá? É importante saber também que a gente tem a carnaúba, como eu falei para vocês, da fabricação de cera, tá? O babaçu, como eu falei para vocês também, tá? Fabricação de óleos comestíveis, margarina, sabão, vamos marcar também. Isso tudo na região, tá? Nordeste, aqui é norte, babaçu e carnaúba é nordeste, tá? A erva mate, vamos marcar também, que eu não marquei. É na região sul do Brasil, por isso que que o pessoal do sul, tá? Tomam chimarrão por conta da erva mate, que é o seu principal produto. E vamos marcar o último parágrafo que fala do extrativismo mineral apresenta participação significativa na balança comercial brasileira, tá? Então, o Brasil exporta aqui as riquezas minerais, né? No maciço de Urucum, o quadrilátero ferrífero, Serra dos Carajás, que é ferro, ouro, alumínio, cobre, estanho, níquel, cromo, prata, zinco, manganês, né? E outros produtos que tanto o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, a Serra dos Carajás, no Pará, são os principais produtores desses produtos aqui para a exportação, tá, do Brasil. Página 228, agronegócio. O agronegócio corresponde à junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção de produtos derivados à agricultura e à pecuária, tá? Então, vamos marcar o primeiro parágrafo, que ele está, né, diretamente ligado à agricultura e à pecuária. Então, o agronegócio é assim, eu pego o setor primário, que está ligado à natureza, tá? Depois eu transformo ele no setor secundário e depois é vendido no setor terciário. Então, eu vou explicar para vocês.
Vamos lá. Setor primário, eu dou a madeira. Então, a madeira é o setor primário. Aquela madeira é retirada, vai para a indústria. A indústria transforma aquela madeira em cama, em guarda-roupa, em uma mesa com cadeiras. E depois ela vai para o mercado consumidor, que é o terciário, que vai para as lojas para ser vendida. Isso é o agronegócio. Ele está ligada diretamente aos produtos derivados da agricultura, tá? E pecuária. Deu para entender? No caso, a pecuária, a carne. Eu pego o boi, né? Mato o boi, corto a carne na indústria, né? Coloco naquelas embalagens e depois ela é levada para o setor terciário, que é o mercado, ok? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo do agronegócio. Vamos marcar também que o agronegócio é dividido em produtores, fornecedores e processamento, distribuição de comercialização, tá bom? Os produtores são os proprietários rurais. Os fornecedores são o que fabrica o insumo, maquinário, entre outros, que dão para eles. E o processamento e distribuição envolve a indústria, principalmente alimentícia, frigorífico, tá? É o que eu falei. Primeiro, né? Tá ligado ao setor primário, o setor secundário e o setor terciário, que é a distribuição, tá bom? E vamos marcar, tá? Embaixo desse, o segundo parágrafo, quando fala de agroindústria. Tem como finalidade transformar a matéria-prima, né, prolongada, a sua disponibilidade, aumentando o seu prazo de utilidade. Então, pega-se essa agroindústria, por exemplo, a soja é um dos produtos utilizados na agroindústria, tá? Ele pega essa matéria-prima, tá? E transforma essa matéria-prima em outro. No caso aqui, o álcool, né? Ele faz o quê? O combustível, tá? Então, a agroindústria, ela transforma aquela matéria-prima prolongadamente. Ou seja, a gente tem aqui o álcool, a cana-de-açúcar, né? E produz o quê? Em combustível, tá? Para casa, vamos ler essa atividade aqui da página 228. Para casa 229. Para casa 230. Beijo, meus amores. Ficam com Deus.